Ela não nasceu pronta, ela foi construída pelas responsabilidades. Hoje nós estamos recebendo aqui uma mulher muito especial para nós, doutora Ângela da Facite, que vai contar um pouquinho de sua trajetória enquanto mãe, empresária e agora segue carreira na política, também na vida pública. Seja bem-vinda, doutora Ângela. Obrigada pela oportunidade, né? E deixar um abraço para todos os nossos telespectadores e as nossas mulheres que estão nos ouvindo aí. Vamos caminhar. Doutora Ângela tem uma trajetória, gente, fascinante, né, no empreendedorismo. Uma mulher empresária, uma mãe solo, não é verdade, doutora Ângela? Sim, e a gente hoje vai conhecer um pouquinho mais, você que ainda não conhece, vai conhecer um pouquinho mais dessa trajetória cheia de aprendizados e que tem muito para trazer aqui para a gente. Porque eu observo, doutora Ângela, que nós, enquanto mães, me coloco nesse lugar que sou mãe também. Nós, mulheres, de modo geral, a gente precisa administrar, gerenciar diversas áreas, diversas situações em nossas vidas, né? Verdade. A gente já vai crescendo, aprendendo a gerir, não é isso? Então, assim, nada melhor do que uma mulher como a doutora Ângela para falar hoje sobre gestão também e sobre a gestão que é a maternidade em si. Sim. A maternidade, para toda mulher, acredito que a primeira experiência de ser mãe é uma surpresa e muitas dificuldades, né? Eu lembro quando eu tive a Carol, já com quase 18 anos de idade, e a gente foi para casa da minha mãe, né? Porque a gente precisa da mãe para ajudar. Mas depois que eu fiquei só eu e a Carol, né? Tinha o pai dela também muito presente, mas é um desafio muito grande para uma mulher enfrentar a maternidade. A senhora foi mãe muito jovem, né, doutora? Fui mãe muito jovem, casei muito cedo, né? Tive a experiência de ser mãe praticamente uma adolescente, né? Exatamente, 18 anos. 18 anos é uma criança, né? Criança. Isso, aí eu tive a Suelen e a Amina, que é minha caçula, que já tem 30 anos de idade, mas parece que não cresceram, parece que elas estão aí... sempre os bebês. Isso, estão no colo, né? A gente fala todo dia, a tecnologia nos aproximou, esse negócio de WhatsApp aí funciona, viu, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a experiência de ser mãe, né? É uma experiência, assim, sobrenatural. É de Deus mesmo, né? Que quando a gente pare aquele filho, coloca no colo e começa a amamentar, é um amor que a gente não sabe de onde que vem. E por causa desse amor a gente faz tudo, né? Isso mesmo. Nos torna forte e faz mulheres de verdade. Eu acho que a mulher se torna mulher quando ela é uma mãe. A gente observa histórias de mulheres mães e que enfrentaram desafios. A gente gostaria que a senhora, né, naquilo que a senhora achar possível, trouxesse aqui os desafios que a senhora enfrentou, mas a gente sabe que não é que a gente nasça forte, que a gente já seja forte, né? Sim. Essa força, ela vai sendo construída à medida que os desafios vão se apresentando, né, doutora? Exatamente. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi. Eu sei que a senhora teve seu momento em que estava só a senhora e as meninas, que a senhora contasse um pouquinho como que a senhora enfrentou, né? Então, eu casei muito jovem, né? E fui mãe muito jovem, mas mesmo com essa experiência nova, foi decisões que eu tomei, né? Ninguém tomou decisão, você vai casar, você é obrigada a casar. São decisões. E quando a gente toma a decisão, a gente assume responsabilidade. Então, eu tive uma educação de um pai e uma mãe muito presente. Na minha casa, a gente tinha uma disciplina tanto da convivência com os outros, com o próximo, empatia, não é? Também com responsabilidade. Eu lembro que com 5, 6 anos de idade, eu já torrava farinha lá no sítiozinho lá, onde eu fui criada. Então, a gente tinha responsabilidade com a escola, tinha aquela autoridade dos mais velhos, né, para conosco. Então, assim, né? respeito. Então, teve uma criação, que é a criação de uma família mesmo. Acho que todas as famílias passam por esse processo. Mas eu fui muito beneficiada com o meu pai e com a minha mãe, porque eles são pais. Meu pai hoje tem 92 anos e minha mãe tem 90. São pais até hoje muito presentes, extremamente lúcidos e pontuais. E todos os dois trabalham muito até hoje. Até hoje? Até hoje. Ele toma conta da fazenda, ele tem um comércio, ele toca o comércio. Então, assim, até hoje ele é um homem de muita produção. Então, dou graças a Deus todos os dias, porque a minha modelagem de uma família veio da minha família.
Então, quando eu me vi mãe, né, das minhas filhas, e depois nasceu a Suelen, aí tive um momento de problema, turbulência, né, de relacionamento, e eu me vi criando 2 filhas sozinha. E o pai das minhas filhas era um médico, né? Então, a gente tinha uma vida mais confortável, não é? Então, para você ter ideia, gente, é uma experiência que eu tenho que contar. Pode contar. Porque eu falo assim, eu fui criada numa família que eu não preocupava. Meu pai sempre falava, olha, tem que economizar energia, telefone, a gente não fazia interurbano, era raro, porque era tudo caro, né? Então, a energia chegava 10 horas da noite, não tinha mais televisão, pagava todas as luzes, então a gente economizava. Mas eu não sabia dessa seriedade de pagar conta de energia. E casei muito nova, né? E quando eu me vi sozinha com as minhas 2 filhas, alugamos uma casa, eu fui morar com as minhas filhas, e passou 30, 40 dias, fiquei sem energia. Aí eu fui tomar banho, porque Anápolis é uma cidade muito fria, né? Frio. Muito frio. Quando eu cheguei, falei, mãe, trouxe as minhas para tomar banho, porque lá em casa não tem energia. Aí falou, minha filha, será que não cortaram sua energia? Aí eu falei, mãe de Deus, porque tem que pagar todo mês. Tem que pagar todo mês. Todo mês você tem que pagar energia. Então, olha o grau. A senhora ainda não tinha essa consciência. Não tinha essa consciência, porque eu saí da casa do meu pai, ele que pagava. Aí casei, né? O meu esposo, ele pagava todas as contas. Ele era o provedor real da casa, né? Quando eu me vi sozinha, aí eu peguei e falei, mãe, falou, todo mês chega um talãozinho, você tem que pagar. Aí eu cheguei lá, realmente, a minha conta tinha sido cortada por falta de pagamento. Então, foi um dos baques que a gente começa a enfrentar. Você começa a ver a realidade. Começa a ver a reação. E é uma experiência porque eu falo que os pais, quando eles se separam, eles não assumem responsabilidade para com os filhos. Sim. Infelizmente. Então, assim, é uma coisa muito triste. Eu sei que a lei obriga tudo, mas naquela época não tinha nem nada, né? Você entrava, quando eu entrei, demorou 5 anos para ter uma audiência. Nossa. Não é? Para ter pensão, aquela coisa toda. Então, assim, a mulher, quando ela se separa, ela tem filho, ela se torna mãe solo mesmo, porque esse nome não é à toa, não, é mãe solo, é porque é ela que vai dar sustentação. Então, infelizmente, são raros os homens que assumem a responsabilidade, dão esse apoio às mulheres, infelizmente. Infelizmente, doutora, a gente sabe que é uma realidade triste, né, cruel da nossa sociedade. No Brasil, eu não vou saber o número, talvez a senhora saiba. Até a gente acompanhou, né, recentemente, tivemos a visita da estrela internacional Shakira, ela trouxe isso, né, no show dela sobre o número de mães solos que tem no nosso país, né? Ela, inclusive, se colocou como uma, porque ela vive, né, uma situação assim nesse momento. E a gente associa isso com essa sua história. E essa questão de estar sozinha, essa situação de não encontrar, assim, não ter o apoio do genitor de seus filhos, né, no caso, o ex-marido. Sim. E como que a senhora conseguiu, né, contornar essa situação, né? A senhora falou que a primeira audiência que aconteceu foi 5 anos depois. Mas durante esses 5 anos, eu acredito que não foi um período fácil. Sim. E como que a senhora lidou com essas questões? Então, eu sempre fui uma mulher de muito trabalho, né? Eu vim de uma família que a gente foi criada a trabalhar e a produzir. Por isso que eu falo, meu pai me ensinou muito. Porque nós éramos um pequeno produtor rural, um comércio na cidade, todo mundo trabalhava e a gente ganhava. Meu pai ensinava a gente a gostar do dinheiro, a produzir. Então, ele trabalhava na loja, final de semana ele pagava tudo que produzia no sítio. A gente também, tudo que produzia. Eu tinha uma irmã que a gente vendia muito jabuticaba ali na BR-153, vendia banana, fazia doce. Jabuticaba na BR? Na BR-153, porque nosso sítio ali, que eu fui criada, fica ali, está até hoje lá, né? A casa que eu fui criada está lá até hoje. Então, fica ali nas margens da BR-153. Em Anápolis. Em Anápolis, no município ali chama Interlândia. Não é? Que é chamado do famoso pau-terra. Para quem conhece ali os bailes, né? As festas de rodeio, tinha muita festa boa ali. Então, ali, muito próximo, a nossa residência ficava muito perto da BR, né? Então, na época de Jabuticaba, a Solange, minha mãe, ela gostava muito de ganhar dinheiro, gosta até hoje. E a gente ia, colhia Jabuticaba e vendia na BR os litros, né? E assim, então, a gente produzia, a gente ganhava. Então, para mim, quando eu me separei, mesmo no período que eu fui casada, com o pai das minhas filhas, que era médico,
médico, né? Depois ele se tornou dono do hospital. Eu trabalhei muito nesse hospital. Porque os bastidores de hospital não eram fáceis na cidade do interior, né? Então, eu ia para a cozinha, eu ajudava o pessoal do maquinário para lavar roupa. Já entrei no centro cirúrgico com ele inúmeras vezes, porque chegava parto de madrugada, não tinha uma enfermeira para ajudar, ele, por favor, me ajuda. Então, eu ajudava em partos, então eu ficava ali, lavando instrumental, montava mesa. Então, assim, tudo que tinha que fazer naquele ambiente, eu trabalhei. E nessa época a senhora já tinha formação? Não, era assistente, né? Porque a cidade do interior chegava ali, chegou uma vez um baleado, né? E foi de madrugada, depois de uma festa que teve, e a gente morava no hospital, né? Lá perto de Caldas Novas, chamado Corumbaíba, e ele me acordava, ó, me ajuda, chegou um baleado, aí tinha uma enfermeira de plantão, ele era o único médico do hospital, não é? Então, eu ajudava. Então, assim, tudo que eu vinha, que eu fazia, eu sempre me coloco à disposição para o trabalho. E durante esse período de experiência, né, que fiquei sozinha praticamente para criar minhas filhas, eu também nunca liguei para ele e reclamei, pedi, nunca exigi, nunca falei mal dele para as minhas filhas, muito pelo contrário. Eu sempre falei muito bem, ele faleceu depois, né? Então, isso na minha cabeça eu levo do meu coração, porque minhas filhas têm um relacionamento, teve um relacionamento com o pai muito positivo. Porque, além de ser crime, você desconstrói na formação da criança a figura do pai. Então, não teve isso na minha formação, no meu crescimento com as minhas filhas. Então, não ligava, fazia chantagem, proibia de visitar, muito pelo contrário. Todas as vezes que iria, na parte da visita, eu organizava, e era aniversário dele, até hoje eu lembro, 23 de setembro, início da primavera, eu lembrava as meninas do aniversário do seu pai, liga para ele. Às vezes a gente estava num local que não tinha orelhão, a gente ligava a cobrar para lembrar que era o aniversário. Então, isso é importante. A mulher, ela tem que se posicionar como mãe e pensar nas filhas e não pensar no que passou, não é? Mas, assim, as dificuldades financeiras vieram. Naquela época eu já era pedagoga formada e eu comecei a dar aula, não é? E meu sonho era fazer odontologia, sempre estava no meu coração, queria ser uma dentista, não é? E eu fui procurar as faculdades, né? E na região de Goiás, só na UFG que tinha federal. E para mim mudar para Goiânia era impossível, porque nesse momento eu já morava com a minha mãe e meu pai. Eu voltei para a casa deles, né? Aluguei uma casa no início, depois eu voltei. Depois ele me deu uma casa no fundo da casa deles, eu morei, fiquei ali, era ótimo, porque eu trabalhava. E fui fazer o vestibular de odontologia, passei. Eu fui fazer enfermagem em Goiânia. E depois eu tive a oportunidade de fazer odontologia. Aí eu fui para fazer minha faculdade e era professora, né? Gostava, sempre gostei. A senhora trabalhava, estudava e cuidava das meninas. E cuidava das meninas. E nesse período que eu fui fazer enfermagem, porque meu irmão falou, Anjinha, vem, ele montou uma clínica de diálise e tal, eu preciso de enfermeiros padrões para me ajudar. Aí eu falei, então eu vou para Goiânia, porque eu não tinha enfermagem em Anápolis. Só que não tive a oportunidade de fazer odonto, deu certo, entrei na faculdade. E foi o período, então, que eu vi o peso de você pagar uma faculdade particular e 2 filhas. E menino de 8, 10 anos come, viu, gente? Adolescente come, né? Come bastante. Então, assim, eu tinha que trabalhar para pôr comida na mesa. Então, a gente sabe que a preocupação de uma mãe sozinha, tem certeza absoluta, é se não vai faltar comida na mesa. E quando os filhos adoecem, aí a coisa que a gente vê, tanto que uma mulher solo sofre quando um filho adoece. Porque você está realmente só e sem dinheiro. E você depende do SUS, e a fila de SUS para atender os seus filhos, aquela coisa toda. Então, não foi fácil. Eu lembro que a Carol, com 9 anos, ela deu uma crise de apendicite violenta. E eu corri, levei, internei, e se fosse para Santa Casa, que era o SUS, tinha que esperar, talvez ela tinha até morrido. E na época eu só tinha um patrimônio, que era uma linha telefônica. Nossa! Eu tinha uma linha telefônica. Aí eu falei para o médico, vamos internar e vamos operar. E eu peguei, deixei um cheque calção. Não tinha aquele dinheiro de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Foi na fé. Foi na fé, mas eu falei, qualquer coisa eu vendo minha linha telefônica. Gente, eu só tinha uma linha telefônica, para vocês verem como que Deus transborda, como que Deus prospera, como que Deus honra uma mãe que conduz a sua família. Porque todas as mulheres solo que eu conheço são abençoadas e abençoadoras. Parece que Deus vai lá, põe a mão, parece que eu vou cuidar dessa aqui. Não é? Então, eu olho para trás e, no final, eu tive que vender minha linha telefônica mesmo e paguei o hospital. Sempre tive muita preocupação em dívida, né? O meu nome, sempre eu prezo muito meu nome, somente com dinheiro. E deu tudo certo. Então, fiz o certo e fiquei sem telefone. Né? E naquela época ninguém alugava telefone, não. E nós ficamos sem telefone por 2 anos sem telefone, que é o básico, né, gente? Exato. Mas é a comunicação. Faria novamente, né? venderia tudo que eu tenho hoje, meu patrimônio, para resolver algum problema de saúde de qualquer uma das minhas filhas. Com certeza. Né? Esse é o sentimento de qualquer mãe. Né? Nossa, maternidade real aí, nua e crua, gente, né? Porque realmente não é uma situação difícil, imagino que a senhora passou por diversas outras. Sim. E aí, eu queria que a senhora trouxesse também para a gente, doutora, em que momento que a senhora decidiu, que a gente sabe que hoje a senhora é uma empresária aqui na cidade, né? Construiu uma faculdade de respeito, de renome no estado, na região norte. E gostaria de saber como que foi esse início lá. Em que momento veio, né? Essa vontade ou necessidade, que a gente sabe que no empreendedorismo, principalmente mães, elas nascem, elas constroem um negócio da necessidade, né? Para poder resolver situações com os filhos. Sim. Como foi para a senhora esse momento de início, assim, o pontapé inicial no empreendedorismo? Então, eu formei, né, pedagoga, professora, e fiz odontologia, e eu sempre falo isso, assim, de faxineira, dona de faculdade, isso é real, porque eu era professora todos os dias à noite e fazia faculdade integral, manhã e tarde, e sábado e domingo, durante 3 anos, não foi um dia não, 3 anos eu dava faxina em casa de família. Porque a única profissão que eu teria final de semana com dignidade, né? E que eu trabalharia por hora. E eu levava as meninas 15 dias para casa do pai, né? E quando não ia, elas iam comigo, me ajudavam nas faxinas. Elas iam junto? Isso. Aí eu tive uma oportunidade de trabalho no Mato Grosso do Sul para trabalhar e depois entrei para a ABENA, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, fui convidada para participar, que é uma instituição forte no Brasil, que na ocasião ela, até hoje, na época ela fazia os provões do MEC nos cursos de odonto. Enfim, aí eu tive essa proposta de emprego, fui para Campo Grande, e nessa transferência eu fui para a Universidade Federal e fiz mais 1 ano e formei na Universidade Federal. Então eu fiz 3 anos de faculdade particular e 1 ano particular, Federal, pública, não é? Mas eu não abandonei, só que eu era professora com formação, não é? E quando chegando em Campo Grande, eu conheci pessoas, participei do sindicato, então me envolvi sempre com pessoas da educação, não é? Então isso abre a mente da gente, porque você tem que estar perto de pessoas da sua área de afins, porque senão você não vai crescer. Exato. Não adianta você que é um engenheiro e você trabalhar no escritório de informática, por exemplo. Você vai ser um técnico de informática, você não vai exercer. Então, no meu caso, eu era professora, dentista formada, abri um leque muito grande. E eu sempre trabalhei como aluna, desenvolvi projetos, e tinha um projeto do Centrinho, com Alabama, Estados Unidos, de pacientes especiais. Dali eu já comecei a trabalhar com esse projeto e conheci pessoas. E eu tive a oportunidade de ajudar e fazer parte da Fundação de Apoio e Pesquisa, Dr. Menezes, né, em Campo Grande. E quando dividi o estado aqui, eu falei, meu Deus, eu queria muito começar no estado novo. Mesmo eu estando lá, estruturada, tinha uma casa muito boa, consegui já escalar. Sim. Né? Porque eu já formei para odontologia, comecei a trabalhar também na profissão e estava também prestando serviço, né, tanto no sindicato como nessa fundação. E nessa fundação a gente tinha os cursos de pós-graduação de ensino e pesquisa na área da saúde. E quando eu dividi o estado, eu tive um telefonema do Nicolau, estava montando aqui em 1998 os cursos de odonto. Ele falou, doutora, vem me ajudar.
eu conheci o Nicolau, conheci o grupo, né, do Itepac lá, Sim. porque o nosso presidente era de Uberlândia, Alfredo Júnior, de Uberlândia, e o Itepac montou a faculdade em Araguari ali, aí as comunicações, né, e eu dividi o estado e eu quero ir para o meu estado, né, eu quero para o norte goiano, e me senti muito assim com aquela vontade. Quando ele fez o convite, eu falei, pode ser uma oportunidade. Aí nós acertamos salário, tudo, né? E deu certo, eu vim para Araguaína para ajudar a implantação do curso de odontologia. O curso foi aprovado, foi pelo Conselho Estadual, não foi pelo MEC, foi pelo Conselho Estadual. E eu fui uma das professoras raízes ali. E o doutor Menezes veio também, aí vieram os outros professores, a biomedicina e odontologia. Então, eu já dei uma outra escalada, porque você tem que subir degraus. Exato. Às vezes você estaciona, fazer de tudo para não descer degraus. Mas se tiver que descer, desce também, não tem problema. Aí é a persistência. Exato. Só que você tem que ter o foco. O meu foco sempre foi educação. Então, quando você coloca no coração e você tem habilidade, você tem a sua formação, você tem que unir isso. A sua disposição de trabalho, a sua formação e relacionamento com pessoas. Você tem que estar perto de pessoas que vai te escalar, que você consegue enxergar. Só que você também tem que dar um tempo para isso. Não é? Eu penso, essa história aí de eu fazer odontologia, tal, foi o quê? 1990, quando eu separei, foi em 1986. Então, assim, foi um hoje longo processo. São quantos anos? 30 anos se passaram. Um processo longo. Não existe, da noite para o dia, a facite surgiu. Não, gente, a facite surgiu lá quando eu formei para pedagogia, em Séries, Goiás. Foi lá que a facite começou. É na minha formação. Então, a gente tem que dar um tempo. E a coisa foi, quando eu vim para o Tocantins, ajudei o Itepac, fiquei pouco tempo, montei meu consultório, fui uma dentista muito bem sucedida, implantamos na gestão da Valdeirês, junto com a Áurea Casagrande e o doutor Menezes, o CEL, tipo 3, um dos poucos CEL tipo 3 da região norte, nós implantamos, fizemos projeto, Ministério da Saúde. Quer dizer, eu não era funcionária da prefeitura, mas fui convidada. O CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, não é? E no CEL, então, nós criamos o atendimento das deformidades de face. Foi o primeiro atendimento de deformidade de face do SUS do Estado de Tocantins, foi no CEL implantado. E eu fui tomar conta, porque a minha formação era ortopedista, ortodontia e ortopedia, e a gente, então, trabalhava com crianças com deformidade de face. Mas não foi um ano, não, gente. Foram 21 anos trabalhando no CEL de Araguaína. Depois eu passei no concurso, nunca nem tinha pensado em prestar concurso. 2010, fiz o concurso, passei no concurso e hoje aposentada. Não é? Aposentei. Então, é isso assim, as coisas vão surgindo e você vai trabalhando. Então, eu ofereci meu trabalho para a Valdeirês na ocasião. Sim. Inclusive, até cedi um consultório odontológico, para que as coisas pudessem acontecer de forma mais efetiva. Depois o governo mandou os equipamentos. Então, eu ofereci trabalho, porque as pessoas, muitas vezes, elas querem caminhar e querem ter o retorno muito rápido. Ou caminhar sozinha, Isso, né? a gente tem que oferecer. Criar laços. Criar laços e você acreditar. Então, na odontologia, eu acredito na odontologia, principalmente da permeabilidade do SUS. Médicos, dentistas e enfermeiros, está nessa trilogia já determinada pelo ministro Temporão, em 1908. Ele fez essa tipagem do ministério, eu apaixonei por aquela tipagem. Tanto que quando nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa faculdade de odontologia, foi a primeira do Brasil, gente. Primeira faculdade de odontologia do Brasil na odontologia hospitalar. Os nossos alunos do 5º período já vão para o ambiente hospitalar. E ele já sai dentro dessa permeabilidade. Porque lá atrás, a gente já acreditava. E na primeira oportunidade que eu tive de construir uma faculdade de odontologia dentro de uma vergadura mais fortalecida, nós abrimos a odontologia da Faculdade de Facite. Mas isso surgiu aonde? De experiências anteriores. Eu como dentista, eu prestando serviço para o SUS. E a coisa a semente foi plantada lá A semente foi plantada. E a coisa, você vai subir na escadinha, né?
Não é fácil, não Eu é imagino. fácil, não é fácil. Eu né? acho interessante a senhora falar, né? Achei interessante a senhora falar que agora é aposentada. Aposentada entre muitas aspas, né, doutora Ângela? Porque, gente, essa mulher não para, né? Quem lhe conhece sabe muito bem. Esteve, né, representando mulheres à frente da Secretaria da Mulher. Foi durante quanto tempo, doutora? 2 anos e meio. Foi a primeira secretária da mulher aqui em Araguaína. Não tinha Secretaria da Mulher, foi uma secretaria nova no estado, né? O governador Vanderlei abriu a primeira secretaria, começou com o presidente Lula abrindo o Ministério da Mulher, porque também não tinha. 2002 tinha a Secretaria da Mulher. Sim. A nível de Brasil. Então, o presidente entrou, abriu o Ministério da Mulher, aí veio as secretarias estaduais. A partir das secretarias estaduais, vários municípios do estado do Tocantins, hoje nós temos 68 secretarias de mulher no estado. Então, é muito município com secretaria. Sim, muito. E aí, eu falei da questão da aposentadoria, né? Que não para, ela continua ativa. É verdade. Né, carreira pública. Enfim, no empreendedorismo, talvez não, à frente de negócio, né? A gente tem aí uma história também de sucessão, né? Que a senhora estava à frente da Facite. Sim. Hoje quem fica, né? Quem está lá no lugar é a sua filha mais velha, a doutora Caroline. Sim. Né? E aí, conta um pouquinho pra gente também como foi essa transição, né? Preparar, como é, além de tudo isso que a senhora viveu, todos os desafios, ainda ter o desafio de construir, de criar filhos que realmente vão ajudar a comunidade, servir a sociedade de algum modo. Sim. Como foi trabalhar essa questão? Assim, a questão política eu sempre gostei. Eu era uma aluna do curso de psicologia da faculdade, fazia parte do DCE, do Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico. Fui fiz parte da UNE em 1982. Então, assim, eu sempre gostei. Era militante, né? Era militante mesmo, fazia parte lá da teologia de base do PT, né? Ali, da época da PUC, Goiás. Abafa, doutor. E a gente ia, assim, então eu sempre gostei da parte social, porque eu acredito que um país só funciona a distribuição de renda. Sim. As pessoas têm que ter um mínimo, mas o mínimo, gente, é um mínimo mesmo. É um mínimo, sabe? Com dignidade, com moradia, com casa, comida. As necessidades básicas. As necessidades básicas têm que ser supridas. Então, isso, no sistema de distribuição de renda, me chama muita atenção. Os projetos sociais, os pacotes sociais, eles são necessários. Porque muitas vezes contraria algum grupo ou outro que fala, não, porque o governo é só um pacote populista, é um pacote... Olha que eu não sou do PT, né? Hoje eu sou PRD. Não é? Mas eu defendo os pacotes do governo federal. Independente de qual lado seja, independente. As pessoas precisam, olha, o pequeno produtor precisa de trator, ele precisa de enxada, ele precisa de energia solar, ele precisa de poço artesiano. A gente vai nas comunidades, gente, parece que quando eu chego nos assentamentos do Tocantins, parece que eu estou lá quando eu nasci há 60 anos atrás. Sabe, sem menor estrutura, do mesmo jeito, arame farpado, puxando água de cisterna. Meu Deus, nós estamos num país já 4.0. Sim. E nós ainda estamos engateando. Então, os projetos têm que vir poço artesiano mesmo, tem que vir energia para todos, tem que vir projetos, tem que ter isenção mesmo, não tempo aí para quem está devendo. Tem mesmo, porque se não fizer isso, o Brasil também não vai. A economia também aumenta, porque né? tem uma classe social que é muito difícil escalar, certo? Eu escalei de uma persistência, e eu falo assim, Deus abençoou. Parece que ele falou, eu vou pegar essa mulher aqui, vou colocar a mão dela e vou abrir nos caminhos, que eu sempre falo, Deus, coloca na minha frente pessoas que venham somar. Porque a gente sabe que tem salteadores, tem picaretas, tem um monte de gente que vem para te trapacear, vem pegar a sua paz, vem tirar o seu dinheiro, tirar a sua alegria. Mas fala assim, eu tiro todos os dias. Hoje já orei de manhã, 4 e pouco da manhã, já ajoelhei e falei, Senhor, abençoa meu dia hoje. Tira as pessoas que não vai somar comigo. Então, tem o lado espiritual. Não é? Então, eu falo assim, dessa vida pública, eu li na faculdade, gente, o que mais os alunos pedem para mim é bolsa. Todo mundo quer bolsa. Aí o aluno que tem bolsa, ele precisa de alguma remuneração para ele se manter na faculdade. Com certeza. Então, eu sou empresária,
eu pago contas, é 27%, mais trimestralmente vai dar 34% de imposto. Gente, é muito imposto que entra do bruto, então você não só negamos imposto, ninguém só nega imposto, não é? Alguém pode até tentar, mas não funciona, temos que pagar os impostos. A conta chega. E é assim, ó, é regra, vamos pagar. Sim. O governo precisa do nosso dinheiro para bancar esses projetos sociais. Então, o meu imposto já banca projetos sociais, mas não é suficiente. Então, assim, eu senti a vontade de fazer mais. E muitas vezes, nesse mundo empresarial, eu passo como empresário e sei que os empresários passam. A gente precisa de mais incentivo para produzir, porque o empresário ele quer trabalhar, ele quer produzir. Araguaína, quantas empresas abre e fecha na primeira geração? Acho que tem então uma estatística, vou chutar aqui, mas é mais de 70% que as empresas morrem na primeira geração. O pai tem um açougue, aí ele fecha o açougue, ele criou os filhos, ele fecha o açougue. Meu pai tem um comércio, ele fecha. Entendeu? Então, assim, essa geração de empresários, elas precisam ser estimuladas. Então, nessa sucessão, mesmo na faculdade, hoje eu sou presidente da mantenedora. Né? A Carol está à frente da parte educacional e também financeira. Mas lá na faculdade não compro uma agulha sem a minha autorização. Porque a gente também mantém o controle do patrimônio. Sim. Né? Mantém o controle do patrimônio. E eu vim para ser uma pré-candidata a deputado federal, naquela ocasião, fiquei por 174 votos, e nessa caminhada eu conheci muitas pessoas, alinhei na época a senadora Dorinha era federal, veio para o Senado, governador Vanderlei, ajudei o governador Vanderlei aqui na cidade, porque eu não olho partido, eu olho pessoas. E projetos. E projetos, porque quando você olha partido, você fica muito limitado e você cria muito muro. Não é? Talvez é uma política iniciante, muitas pessoas, doutor, você é muito inocente. Gente, não tem nada de inocência. Eu só enxergo pessoas. Não tem como estar aqui se eu não olhar para você, dentro dos seus olhos e ver que você é uma mulher também forte, uma mulher que inspira, uma mulher que está aqui, que você está inovando aqui na sua empresa, que está fazendo a diferença, porque você está aí sentado do outro lado. Porque existe uma mulher de coração, existe uma mãe que sabe da dificuldade. Então, a gente percebe isso nitidamente, onde nós estamos. Então, a gente não pode olhar cargo, olhar partido. Então, nessa vida pública, a gente olha pessoas. Então, eu optei em ficar com o senador Dorinha, independente de partido, governador Vanderlei, né, que a gente fala o famoso curraleiro. Então, ele fez muito para esse estado, está fazendo. Tem problemas? Tem, todo mundo tem problema. Né? Gestão pública, você se torna vitrine. Mas erra e acerta, mas acerta mais do que erra. Então já está bom, está positivo, né? Então eu gostei muito disso e vi que a política boa é comida na mesa, é vaga nas creches, é vaga nas escolas, é ProUni para os alunos, é ônibus coletivo com qualidade, entendeu? Com ar-condicionado, é vagas, é recurso para bolsa de mestrado, doutorado. Eu fiz um doutorado no FNT, gente, não paguei um centavo. Alguém pagou. Então, alguém veio do governo, conta, alguém sim. pagou a conta. Né? Com certeza. Nossa, doutora, eu me sinto tão honrada de receber a senhora aqui e de ouvir, é impressionante, ela realmente olha pessoas, porque eu quase me emocionei que nesse momento ela falando, eu olho pra você e eu vejo isso, mas é uma mulher, né? E ela descreve, realmente a senhora descreve, e eu sou muito grata e preciso mencionar, né, fui sua funcionária, né, fui colaboradora na sua empresa, na Facite, estivemos juntas, trabalhamos lado a lado, foi um aprendizado também pra mim, e tá recebendo a senhora aqui hoje, né, no nosso podcast, o podcast aqui da REN Software, mas que estou aqui à frente, né, todos os dias, todos os episódios, conversando com pessoas diferentes, e receber uma pessoa, uma mulher, uma mãe com essa trajetória, com toda essa carga, né, de aprendizado que a senhora traz, é uma honra imensa, tá? Obrigada. Eu admiro muito o seu trabalho, tenho admirado muito o seu trabalho, atuando junto às mulheres, né, da nossa cidade, da região aqui de modo geral. Eu acho que a sua preocupação com essas pessoas, ela é genuína, né? Verdade. E acho que a gente precisa de cada vez mulheres, assim como a senhora. A gente sabe, não é que a gente fica puxando a sardinha para o lado das mulheres, mas a gente sabe que o olhar feminino, principalmente quando é o olhar da mulher que é mãe também, ele é diferente.
a gente enxerga além, né? A gente consegue perceber necessidades a mais ali. E a senhora, dentro de todo, né, podemos dizer, o poder e o potencial que a senhora tem, e se importar, né, com projetos, com pessoas, isso é muito importante para nós. Porque até assim, as minhas filhas, né, doutora que só quer mexer com política, né? Porque as pessoas pensam assim, eu já não sou uma menina, né? Já tenho uma mulher experiente. Porém, a gente tem uma condição financeira hoje, né? Então, eu poderia estar na praia, poderia estar na minha casa lá da fazenda, né? Eu tenho um rancho ali na beira do Araguaia, poderia ficar. Então, assim, o apartamento está em São Luís, gente, é 4 anos fechado, 5 anos fechado, que a gente não vai. Aí, às vezes, né? Vai lá na praia em São Luís, aí na fazenda eu gosto demais, que é mais perto. No Araguaia é só meio de julho, olha lá, época de campanha, nem no Rio a gente vai. Mas elas falam, mãe, mas por que a senhora, por que a senhora não descansa? Eu falei, porque tem muita coisa para fazer. Eu sinto que na política tem que entrar, de fato, pessoas que comprometidas e não pessoas que não se deram bem em nada e joga na política a sua expectativa profissional de vida. Exatamente. Entendeu? Então, política não é profissão. Política um deputado não deveria nem ter salário. E se o salário do político, do deputado, deveria ter um teto do professor. Acho que o salário do professor no Brasil tinha que ser o teto de salário. E quem quiser sentar para a política, ser um vereador, ser um prefeito, ser governo, cortar todas as regalias. Porque a pessoa iria vocacionada. Sim. Fazer esse trabalho. Então, política não é profissão, política não é onde eu vou se dar bem. Não, política é você fazer uma gerência do dinheiro público para as pautas necessárias do governo, no caso, de um deputado estadual, e também a formulação, elaboração de novas leis e reformulação de leis que favoreçam a sociedade. Então, eu luto aqui, gente, é uma pauta, uma creche 24 horas. Precisamos de creche 24 horas. Precisamos, com certeza. Precisamos de uma creche. Já tem a creche noturna, mas temos que avançar. Creche 24 horas. Aí escutei já de um vereador, doutor, uma creche 24 horas, a mulher vai deixar os filhos e vai para um show. E qual o problema se ela deixar um filho e for para um show? A mulher não pode deixar um filho numa creche e no entretenimento? Tá certo que o objeto da creche não é esse. Sim. Mas se tiver esse episódio, a gente sabe quantas mães que querem estudar à noite e não ter oportunidade. E é difícil, gente. Depois que você não tem dinheiro, não tem. O dinheiro que entra, mal dá para comer. Então, a gente tem que dar as mãos. Isso, a política do bem faz isso. Então, dá condições, dá uma creche noturna. Somente a mãe solo, mesmo o marido que está em casa, mas ele trabalha à noite. Uma mãe que é enfermeira, vai dar um plantão. Então, tem que ter a creche noturna. Aqui, o nosso prefeito está de parabéns, está terminando de construir uma creche noturna. Mas eu quero ir além, eu quero uma creche 24 horas. Nós precisamos de creche 24 horas. Então, são muitas aspirações, citando nesse sentido, né? Mas precisamos de dar mais condições. A gente tem que enxergar para avançar. Doutora, a gente vê aí a sua história, começou lá atrás, a senhora, né, passou desafios, mas não baixou a cabeça, foi lá, estudou, batalhou, fez acontecer, vem fazendo acontecer, continua fazendo acontecer. Houveram vários momentos aí de se reinventar, né, também. Verdade. Apesar de existir um propósito que talvez lá no início, lá atrás, eu não sei, eu acho que ainda não estava bem claro, né, qual seria o seu propósito, porque eu sei que é um propósito alinhado com o propósito da Facite, inclusive, né, que é essa coisa de transformar a sociedade por meio da educação, né, do conhecimento. A gente aqui na REN Software, a gente também acredita muito nisso, que informação, que conhecimento é realmente o que faz as pessoas irem além, né? E eu sei que a senhora trabalha dessa forma. Em vários momentos a senhora teve que mudar alguma coisa ali, entrar em outro patamar, como a senhora bem falou. Saber esperar o tempo também e subir o próximo degrauzinho, né? E como foi enfrentar essas facetas até, que a gente pode dizer, né, que a senhora viveu ao longo da vida, né? Que como mãe e mulher já vive. Mãe, a mulher, a estudante, a trabalhadora, a esposa, como já foi também. Sim. Não, eu falo assim, as dificuldades a gente enfrenta, as pessoas olham para mim e acham que eu não tenho problema. Gente, eu tenho um monte de problema, porque nós mulheres, nós temos, né? Temos. A nossa saúde é diferente, né? Os nossos momentos são diferentes. Mas, assim,
Eu falo, eu choro muito, né? Não sou chorona, não, eu sou uma mulher mais dura do que chorosa, mas eu me considero uma mulher, assim, mais solitária. Os meus problemas, raramente eu passo para alguém, eu tento resolver. Eu não sou aquela mulher que está reclamando, acorda todo dia, nossa, porque está chovendo, porque está fazendo sol, porque a vida está dura. Não, gente, eu sou uma mulher extremamente animada com a vida. Eu sou uma mulher que acredita na vida. Mas eu sou uma mulher também que eu sei que nós estamos passando na Terra, nós somos viajantes. Então, quando você tem essa convicção espiritual de vida, fica mais leve, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu tenho consciência da Ângela espiritual. E eu sei que aqui nós estamos, é trânsito. Então, eu não fixo, sabe? Eu não me apego a uma boa casa, eu não me apego a um carro, eu não me apego a cargos, nada, não me apego. Porque eu sei que tudo que eu estou passando aqui, isso aqui é um tempo, e a gente vai para a vida vindoura, né? Sim. Eu sei, eu tenho certeza que existe céu e existe inferno. Então, quando a gente conhece o mundo espiritual e tem os olhos espirituais, fica mais fácil você enfrentar os problemas. Então, eu também oro muito a Deus pela nação brasileira, sabe? Para ter um derrame mesmo sobre a nação brasileira de fé. Que as pessoas busquem, porque a fé é muito importante. O amor ao próximo. Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. É difícil, gente. Não adulterarás, capaz de ter muita gente que passa a vida toda, não adultera, não rouba, não mata. Mas amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, não é fácil. Aí é que está o desafio. Então, a força vem daqui, da Ângela, filha da Ângela Seva, desse mundo espiritual que a gente consegue transitar nele. E haja força, né, gente? Haja a gente força. fica pensando, com toda essa trajetória, com todos os desafios e lutas, houveram, obviamente, momentos de sobrecarga emocional, sim, né, doutora? Sim. A senhora falou que a senhora não... A senhora chora, mas é aquela mulher... A mulher que quem não conhece ali nas intimidades, vai entender, vai achar, é uma mulher forte, a mulher guerreira. A mulher guerreira também chora, né, doutora Sim, Ângela? chora. Também sofre. Sofre, tem solidão. Porque uma mulher empresária, uma mulher, né? Porque o Adriano faleceu tem 1 ano, praticamente, sim, né? Vai fazer 1 ano. E foi assim, 9 meses de UTI e 1 ano. Então, assim, mas mesmo a gente estando casada, você sabe que os problemas de trabalho você não leva. Muitas vezes você não leva. Sim. Às vezes eu conversava com ele 10% dos 90 que eu vivia. Porque você não tinha nem tempo para compartilhar tantos problemas, sim, não é? Mas eu falo assim, você tem que organizar seus pensamentos. Quem não consegue organizar mentalmente tem que ser uma pessoa extremamente pontual com a agenda, sabe? Eu me considero uma pessoa extremamente disciplinada, com horário, com amizades, com dinheiro. Eu tenho hora para tudo, eu tenho hora, tipo, meu salão, eu gosto de andar sempre arrumadinha, eu gosto de arrumar o cabelo, né? Pintar a unha. Se der, eu vou na fisioterapia, porque é o que eu estou vacilando. Então, a gente tem que cuidar da gente, né? Sim. Nós, como mulheres. Mas eu sou muito disciplinada. Então, assim, eu vou fazendo as coisas e vou tentando cumprir o máximo de minha agenda. Mas sou muito pontual, né? Uma mulher de negócio que pontua. Minha empresa hoje não tem uma dívida. Qual empresa do Brasil que não está endividada? É verdade. Faculdade Facista não tem uma dívida hoje. Não é? Nós nunca atrasamos o salário de um funcionário. Na época do Covid, foi desesperador. Imagina. Porque nós fechamos cursos que nós tínhamos, administração, depois de sistemas, né? Nas sistemas fechou, porque os alunos saíram. Né? A pandemia trancou as pessoas em casa. Então, naquele momento, eu falei, meu Deus. Então, nós colocamos uma propriedade minha para vender, para fazer folha de funcionários. Isso os funcionários nem sonham que isso aconteceu. Mas eu tive que dispor para não deixar de pagar meus funcionários, porque nunca deixamos de pagar. Né? Então, assim, temos que ser disciplinados nos nossos negócios, na nossa vida pessoal. Então, agora, passa por estresse, passa. Na eleição passada, eu estava assim, terminou a campanha, eu estava tão cansada, eu queria só dormir, não queria conversar com ninguém. Aí eu fui descobrir que eu estava com a síndrome do burnout. Nossa. Nem sabia que isso tinha nome. Aí eu falei, meu Deus, né? Tô com estranho. Eu liguei para a psicóloga, falei, nossa, eu não consigo dormir.
Aí, o meu horário não batia, depois eu sentia sono, não queria conversar com ninguém, estava, sabe, querendo ficar Sim. quieta só, não pela perda, porque perder, eu aprendi a perder na vida. Sim, sim. Eu perdi muita coisa. Uma mulher igual eu ganhou, mas perdeu muito. Já fui enganada, já fui passada para trás, já levei tombo, já levei muito prejuízo na vida, entendeu? Mas nesse período, mas foi o cansaço físico, porque uma campanha na passada era o estado inteiro. Sim. Eu rodei esse estado inteiro 7 vezes e meia de carro, não tinha avião, andava de carro. Eu chegava 2 da manhã, dormia dentro do carro, às vezes parava no posto de gasolina para ir numa caminhada, 7 horas da manhã, numa cidade, participava de uma caminhada, já almoçava em outra, e a coisa foi assim. Então, eu cheguei num cansaço físico. Aí eu passei. Emocional, né? Emocional. E o meu psicólogo lá, ele mudou de cidade, aí eu falei, eu acho que eu estou precisando de conversar com alguém, né? Por quê? Aí não, só tá com burnout, que é esse excesso de cansaço. Sim. É só a senhora descansar, tal. Aí ele falava, às vezes, tal, a gente conversava, mas foi 40 dias, dormi, né? Alimentei melhor, descansei, aí voltei. Desacelerei, aí voltei dentro da normalidade. Mas acontece essas quedas, Sim. que é natural, Sim. né? Então a gente tem que estar preparada também para adoecer mentalmente. Se permitir também adoecer. A gente tem que se permitir. A gente cuida tanto, né? Cuida de filho, cuida de outras pessoas da família. Mas é a mulher parida. Quem preocupa com a mulher parida? Todo mundo preocupa com o bebê que nasceu. É verdade. E a mulher tá ali com o peito todo inchado, né? Machucada por causa do parto. O emocional abalado. Ela não tá bonita, ela tá feia, né? Mulher que cheira leite, né? Sim. Então, assim, tá ali toda inchada. Às vezes o marido até perde o tesão, né? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Pode. Mas perde aquela coisa, né? Sim. Da mulher parida. Aí as pessoas não se preocupam com as mulheres. Então, viu a necessidade da gente ter um SUS humanizado, vai cuidar do bem, mas é a mulher. Então, a gente precisa de um hospital para mulheres, para a nossa cidade de Araguaína. Viu que a política faz isso? Faz isso. A política do bem faz isso. Faz isso. É com esse sentimento que eu estou nessa pré-caminhada também. E a gente fica feliz de ter a senhora também. Obrigada. Lutando por nós mulheres, né? Por nós mães. Doutora, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio e eu gostaria que a senhora, diante de todo o seu aprendizado, de tudo que a senhora viveu e superou, que a senhora deixasse uma mensagem, porque a gente sabe que tem muitas mulheres ainda passando. E a gente não fala aqui só de mulheres carentes, não. Existem outras. A senhora não era uma mulher de uma família que veio de uma família carente. A senhora tinha uma base, uma estrutura, mas mesmo assim enfrentou desafios como mãe solo, e, enfim, carreira e tudo mais. Nesse momento, outras mulheres, em situações semelhantes às que a senhora viveu, estão nos ouvindo também, né? E eu gostaria que a senhora trouxesse um alento, um conselho. O que a senhora diria para essa mulher se ela estivesse aqui na sua frente agora? Eu digo para as mulheres, para elas se permitirem a serem mulheres, a sentir o que elas precisam sentir. E não se cobrar tanto, porque nós temos as obrigações, mas é na barriga de uma mulher, é no coração de uma mulher que tem a voz da esperança. É nós que levamos a esperança para a sociedade. É nós que levamos a criação dos nossos filhos. Por mais que tenha a figura do pai, é nós que amamentamos, é nós que damos a vida. Então, mulheres, nós somos importantes, nós somos vitais para a sociedade. Permitam vocês serem mulheres, permitam ter momentos de fragilidade, mas persistam e tenham sempre os olhos no futuro. Porque uma mulher bem estruturada, ela pensa no futuro, ela não pensa no presente. Nós, na verdade, mulheres, estamos no futuro, todas as mulheres. A gente acorda de manhã, hoje eu já sei o que eu vou almoçar. Já tirei uma carne do freezer para descongelar, quando chegar, fazer meu bife para o almoço. Então, a gente está sempre cuidando. Então, vocês, mulheres, sejam vocês mesmos, não é? Se permitam a serem vocês em todas as circunstâncias. Vocês, em primeiro lugar, sempre, sempre, sempre. E se cuidem, né? E se cuidem. Não só cuidar dos outros. Sim, se cuidem. Então, deixa o meu abraço.
Doutora, muito obrigada mesmo. Aperte aqui minhas mãos. Foi ótimo, né? Foi um prazer. Foi ótimo. Muito bom, Ter a senhora excelente. aqui. A gente gosta muito de histórias, assim como a sua, uma história inspiradora. Obrigada. E eu espero que a gente possa se reencontrar em outras ocasiões também. Desejo sucesso aí, que tudo dê certo na sua carreira, agora na sua carreira pública também. Obrigada. Tá bom? E obrigada pela presença. Estamos aqui à disposição. E obrigada a você que nos assistiu até o final. Compartilhem esse vídeo se você viu que essa história pode inspirar outras mulheres, outras mães, outras pessoas, porque o mundo precisa conhecer histórias assim. Compartilhe, você vai estar nos ajudando e ajudando outras pessoas também. Até o próximo episódio do Gestão em Foco by Ren Software.